Boa noite a todos, boa noite Brasil, boa noite mundo. Meu nome é Cristóvão, eu sou diretor técnico aqui da Unisat Engenharia. Estamos aqui em mais uma edição do webinar Unisat Quadcom, nosso evento quinzenal de todas as quintas-feiras às 20 horas. E hoje estamos estreando o webinar no canal da Unisat Telecom no YouTube, graças ao nosso parceiro Quadcom, que é campeão, é ultra competente, não só em todas as áreas de videoconferência, mas em áreas tecnológicas que exigem bom conhecimento de audiovisual para salas de videoconferência e automação. Bom, hoje nós temos aqui 3 especialistas, 3 engenheiros ultra competentes que trabalham desde a TV analógica, atravessaram todo esse trajeto desde o pré-planejamento para a entrada da TV digital. Foram companheiros nossos da Sociedade Brasileira de Televisão, a nossa querida SET, e estarão aqui conosco. Esse programa é um programa bastante interativo, vocês podem fazer comentários aí no chat e vamos colocando os comentários aí na medida do possível, mas sempre procurando atender a todos. Primeiro eu vou dar meu boa noite aqui ao pessoal da GTD Global, uma empresa de Curitiba, uma empresa que já nasce aí com esses 3 muito experimentados profissionais, então já contam em sua bagagem aí mais de 100 anos de experiência. Só em somar o tempo de trabalho do 3 já dá mais de 100 anos de experiência. Boa noite, professor Fred Remy. Por favor, seu boa noite a todos. Boa noite, Cristóvão, muito obrigado aí pela oportunidade de trabalhar com essa equipe da GTD e trabalhar contigo, trabalhar com o Carlos, com a Quadcom, sempre é muito bom. Acho que nós estamos tendo bons resultados nessas conversas, nesse bate-papo, o retorno aí da turma que já está mostrando aí sua presença. A gente conta muito com essa participação, porque a ideia é fazer um debate mesmo, né? Nós apresentarmos aí o tema que o Cristóvão está propondo e fazer alguma coisa bem interativa, né? Cristóvão, você quer que eu fale um pouquinho de mim agora ou mais tarde, depois? Você pode aproveitar, já apresentar o Luiz, apresentar o Enio, apresentar a tua equipe e vamos aí numa dinâmica bem bate-papo. Muito bom. Então, vamos lá. Eu tenho 36 anos aí dessa água broadcast, né? Desde que eu me formei do técnico, trabalhando na afiliada Globo no Paraná, onde o meu diretor era o Enio e o meu supervisor era o Luiz Antônio. Ambos estão aí, né? Eles vão falar deles. Comecei desde estágio, depois técnico, engenheiro, coordenador de área, e fiquei exatos 30 anos na RPC, fui para uma outra empresa que é a TVCI, fiquei mais 5 anos cuidando da expansão da TVCI aí por todo o Brasil, é uma empresa bastante sólida, bastante forte, grande, com mais de 100 pontos de presença no Brasil, cobrindo mais de 100 milhões de habitantes, e do ano passado para cá, estamos dedicando exclusivamente a essa empresa GTD, que nós já temos ela em funcionamento há mais de 10 anos, tá bom? Enio, Luiz, fiquem à vontade aí para complementar. Habilita o microfone, Luiz, por favor. Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aí com essa equipe maravilhosa aí, o Enio e o Fred na GTD. Somos colegas, amigos há muito tempo. Trabalhei bastante tempo na RPC, desde 81, então tem bastante tempo aí, né, de experiência nessa área de TV. A minha área mais estúdio, né, então eu acho que foi importante para agregar na GTD essa experiência também, né,
que a área do Fred e do Enio é mais RF, então estamos complementando aí. A minha formação também é técnico em eletrotécnica, me formei depois em engenharia elétrica. Estamos aí atuando fortemente nessa área de transmissão, de estúdios, transmissão via satélite, via internet, estamos assim, temos um leque, uma experiência muito grande nessa área, né? Eu acho que é um prazer, inclusive, estar com vocês aí para esse debate. O Enio, se quiser cumprimentar, né? Boa noite, obrigado, Luiz. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. É um prazer estar junto com vocês aí. Nós estamos trabalhando, como Fred e Luiz já falaram, estamos trabalhando na GTD. Eu estou nesse mercado de televisão, não vou dizer há quantos anos, para não ficar mal, mas eu comecei em 1973, lá na TV Globo do Rio, comecei como técnico de manutenção de videotape, e de lá para cá, vim do Rio de Janeiro aqui para o Paraná, trabalhei em Londrina, depois trabalhei aqui em Curitiba, sempre na RPC, até 2010, e após sair da RPC, estive na TV Educativa, na segunda gestão do governador Beto Richa, fui convidado para ser diretor de tecnologia lá, trabalhei de 2015 a 2019, e agora estou na GTD junto com os amigos aí, na mesma iniciativa que eles estão de serviços de uma forma assim bem ampla na área de televisão, transmissão, estúdio, enfim, o que tiver de trabalho nessa área de broadcast, nós estamos encarando aí. Muito obrigado. Carlos, eu vou pedir para você colocar o primeiro slide aí do grupo de garotada aí da GTD. E este título nós escolhemos em conjunto, até mostra uma bela foto aí desse veículo aí de campo da GTD, um sol muito bonito, né? Vê-se uma torre ali, vê-se duas parabólicas. Eu pergunto para vocês, o que se passou assim de mais importante com a entrada da TV digital em 2008 na Rede Paranaense de Comunicação, embora vocês já não estejam mais trabalhando lá, mas é parte da vida de vocês. Então, o que vocês notaram assim, cada um, eu queria saber o sentimento, o feeling de cada um, logo que estreou a TV digital, ficou em simulcast com a TV analógica, e naquele primeiro ano, 2008, 2009, queria saber o que cada um sentiu de mais impacto na sua área de atuação. Um na área de produção, que é o Luiz, outro na área de engenharia, que é o Enio, e o outro, o professor Fred. O que cada um sentiu aí, nem cada um na sua área? Passo a bola para o professor Fred, ele conduz para a equipe dele. Ok, vamos lá. Essa foto aí que o Cristóvão pediu para a estrada é um site de retransmissão lá na cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, que é um produto que nós acreditamos muito e estamos oferecendo, que é a retransmissão de TV digital compartilhada, onde o broadcaster ele precisa ter a sua licença de funcionamento em seu nome e mais nada. Quer dizer, pagar a conta mensal, né? O resto é dor de cabeça de operação, de manutenção, de preditiva, site survey. Pagar a conta de energia é todo o problema da GTD. Né? Não estou querendo aproveitar para fazer propaganda, mas é para colar exatamente com a pergunta que o Cristóvão nos fez, é que nós acreditamos muito na simplicidade que a TV digital trouxe para os tempos atuais, de se atender à interiorização do país numa forma extrema, rápida, e eu digo para vocês, barata, muito barata. Então,
Esse aqui é um exemplo de um site que foi totalmente OPEX, totalmente operado e montado e pensado para atender o broadcaster, e nós temos hoje, com muito orgulho, a RBS como nossa inquilina, vamos dizer, parceira, né? Bom, o que a gente pensou lá em 2008? Não foi em 2008, Cristóvão. A gente começou a pensar em TV digital quando Enio e Ivan nos colocaram na área de pesquisa e desenvolvimento. Nós fomos, talvez, eu não tenho esse dado preciso, mas uma das primeiras emissoras de TV que criou um departamento de pesquisa e desenvolvimento, com o foco de, lá em 2003, 2004, se preparar para a TV digital. O Enio vai falar depois aí, mas em 2006 já estávamos assinando documentos aí para poder iniciar os testes, e fizemos muita coisa de lá para cá, aprendemos muito, erramos muito, aprendemos muito, e temos orgulho em dizer que, junto com um monte de gente aí que eu estou vendo que está participando desse nosso bate-papo, nós fazemos parte da história do desenvolvimento da TV digital, né? Em 2008, a gente estava morrendo de vontade de ver esse negócio pegar em 2 a 3 anos, e não só esperar 2016 para fazer o switch, né? Porque ele entrou em vigor em junho de 2016, com a assinatura do decreto pelo então presidente Lula. Em 2016, 10 anos depois, deveria ser o switch off, e a gente achava isso, mas 10 anos para aplicar uma tecnologia é muito lento, vamos acelerar. E aí eu perguntei para o Enio, que era diretor lá da RPC, eu falei, Enio, como que a gente vai conseguir justificar para os investidores o porquê de colocar TV digital em simulcast, que o Cristóvão usou, né? Por que colocar em simulcast TV digital gastando mais do que o dobro da energia, se as pessoas não nos estão vendo em digital? E aí o Enio disse, porque se a gente não fizer isso agora, alguém vai fazer. Quer dizer, se essa tecnologia de TV aberta não entrar, outras tecnologias iam adotar, e o nosso telespectador ia migrar para outras plataformas, e de repente o negócio não prosperava. Portanto, de imediato, a TV digital não trouxe elevação de recursos, elevação de entradas, mas mantém vivo o negócio TV aberta, que era e continua sendo muito bom. Então, era uma questão estratégica, né? E essa questão de colocar no ar primeiro transmissão e depois recepção, Gunnar, nas diversas palestras, já falou isso também. Isso aí tem cara de efeito Tostines. Não sei se vocês lembram dessa propaganda Tostines, né? Era um biscoito lá que dizia: Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né? Então, se não tiver transmissão, não tem recepção. Mas se não tiver recepção, não tem por que botar dinheiro na transmissão. Então, essa briga aqui, infelizmente, eu acho que a gente levou a sério demais, e 2016 veio e não veio o apagão, infelizmente para mim. 2018 veio e não veio o apagão, e agora a gente está aí com 2023, e será que vai vir o apagão? E aí eu, particularmente, acredito e deixo um alerta que, se nós, broadcasters, né, e eu ainda me incluo nessa água que eu bebi, e hoje como fornecedor de serviço, se nós, broadcasters, não forçarmos esse switch off em 2023, a tecnologia vai forçar. Se a gente não fizer, a tecnologia vai atropelar, e ela faz por nós. Então, esse é o sentimento aí que eu quis passar aí, Cristóvão. Enio, bom. O Enio, Luiz. O próprio Luiz, na produção, o que eles sentiram na época, as mudanças maiores? Eu acho que na época, acho que o sentimento assim foi, né, quando começou toda essa nova tecnologia para a época aí. Eu, na área de estúdio, era muito preocupado ali com a qualidade da imagem, né? A qualidade começava lá no camarim, na maquiagem, como é que seria? Era algo novo, né? O novo assim, mas vai ficar bom, não vai ficar bom? Como é que vai atuar? Os cenários, como é que nós vamos fazer os cenários, detalhes
dos estúdios, qualidade, enfim, as câmeras, qualidade de câmera, né? Então, acho que a preocupação, eu na área de estúdio lá, era muito com a qualidade da imagem que ia ser apresentada pela TV digital, né? A preocupação era muito grande nesse sentido. Eu acho que o sentimento maior foi, acho que, como que vai aparecer essa imagem, essa transmissão pela TV digital, as imagens providas do estúdio, né? Acho que foi um trabalho duro na época aí. O Enio, se quiser dar uma... E você, Enio, a engenharia sentiu muito o tranco? Como é que foi? Olha, eu queria contar uma historinha que aconteceu aí, particularmente aqui no Paraná, nessa entrada da TV digital. Só complementando um pouco, antes de começar essa história, complementando um pouco o que o Luiz falou, né? Na época que estava para começar a TV digital, tinham muitos comentários, né? Dizia que as artistas de novelas, apresentadoras de jornal, ia começar a aparecer ruga, defeito na pele, que a maquiagem ia ser muito complicada, que ia ter que trocar o cenário todo porque a TV digital ia pegar mínimos detalhes, etc. Quer dizer, a coisa ficou meio assustadora assim, para quem não estava ainda acostumado com a TV digital, né? A ver a imagem no ar e tal. Depois a gente viu que realmente tem que ser tomado diversos cuidados, é claro, mas também a coisa não é um bicho de 7 cabeças, né? É tudo plenamente possível e tanto que já está aí há tantos anos e a coisa funciona bem. A historinha que eu queria contar é que era o seguinte: quando estava para começar, para inaugurar a TV digital, ela foi prevista começar a inauguração lá em São Paulo, né? Mas um pouco antes disso, como o Fred falou, em 2006, a gente estava conversando com um fabricante de transmissor digital aqui do Brasil, que era a Linear, naquela época ainda não era Hitachi, era só a Linear, né? Quando um dos diretores ofereceu um transmissor para a gente testar, para a gente começar a fazer funcionar. E é claro, o transmissor, você precisa colocar no ar e medir o resultado disso na recepção, né? Não dá para ficar testando em circuito fechado. E aí nós tínhamos uma dificuldade que era exatamente colocar no ar antes de ter a autorização formal, etc. e tal, já que a inauguração ia começar por São Paulo, ainda não estava nada definido aqui no Paraná. Então nós, através da Associação de Radiodifusão aqui do Paraná, a ERP, que na época era dirigido pelo Ilídio Coelho, lá de Umuarama, nós conversamos com ele e fomos ao ministro lá em Brasília, naquela época era o Hélio Costa, o ministro do governo Lula, né? E fomos conversar com ele a respeito da nossa ideia de fazer um teste. E aí não era um teste da RPC, não era um teste da Globo, era um teste das emissoras aqui de Curitiba, né, que nós estávamos fazendo, naquele caso, através da associação. Ele sugeriu que a gente fizesse um convênio com uma universidade local aqui, que nós acabamos fazendo o convênio com o Cefet, ali, o FPR, e fizemos esse convênio e conseguimos utilizar o canal que seria para uso da RPC no futuro, no canal digital. Nós utilizamos ele antecipadamente em caráter experimental para que fosse possível colocar esse transmissor no ar e já se começar a fazer medidas de recepção na cidade, né? E assim foi feito. Logo depois que inaugurou a transmissão digital em São Paulo, nós entramos aqui em Curitiba já com essa transmissão experimental, capitaneada aí pela ERP, pelo Cefet, e já iniciamos, né, uma série de medidas e experimentações do sinal digital no ar, que até então era assim meio que tabu para todo mundo, né? Todo mundo conhecia teoricamente, mas não prática ainda, não funcionando na prática.
existiam muito poucos televisores já com condição de receber, os painéis que existiam já em LED, né? Eles precisavam da caixinha externa. Set-top box. O set-top box, porque eles não tinham o set-top box embutido ainda, né? Não tinha chegado a esse estágio ainda, né? E nós começamos a fazer essas medidas, nós conseguimos alguns vídeos em HD, por incrível que pareça, naquela época era difícil até conseguir um vídeo em HD para poder rodar, era um vídeo de algumas paisagens, músicas e tal, não tinha comercial, não tinha programação de nenhuma emissora. Eram vídeos completamente neutros, né, isso foi combinado com o ministro, né, para não parecer que fosse alguma propaganda ou alguma promoção de alguma emissora. Não era isso, era um fim exatamente experimental, científico, né, para medidas, para a gente já se acostumar com aquele sinal e ver os resultados que tinham, né? E assim foi feito até a data da inauguração oficial, em que começou a RPC, e depois vieram as outras emissoras também transmitindo em digital, né? Então, vamos dizer, os primeiros passos da TV digital aqui em Curitiba, no Paraná, de forma geral, aconteceu dessa maneira aí, né? E de lá para cá, só evoluiu, né? As outras emissoras entraram, retransmissoras começaram a funcionar, e as emissoras do interior também entraram digital, e hoje nós temos isso que vocês já conhecem aí, né? Só pegando um pequeno gancho naquilo que o Frederico falou também, a questão do switch off, né? Que se esperava que fosse em 2016, não aconteceu, foi sendo postergado, agora ele está marcado para 2023 e, de repente, pode até acontecer, não sei, mas, de repente, por causa da pandemia, porque agora a pandemia é motivo para tudo, né? Desculpa para tudo, podem querer postergar isso, mas eu vejo assim, é importante que os broadcasters, e aí, no caso, eu falo não só para os engenheiros, mas falo para os donos das emissoras também, eles precisam manter o seu negócio, né? Eles precisam prestigiar o seu negócio, e para isso eles precisam investir, mesmo que não se tenha um retorno maior em função de ser digital ou não, mas precisa aplicar a tecnologia, precisa deixar que essa tecnologia ela cresça, apareça e daqui a pouco seja substituída até por outra, se for o caso, mas precisa manter o negócio funcionando. E para que isso aconteça, é preciso que o maior número possível de telespectadores tenham possibilidade de captar já os sinais digitais. Então, esse negócio de ficar querendo adiar o switch off, porque está querendo postergar investimentos na retransmissão, eu acho que, na verdade, isso aí prejudica muito o negócio, porque nós temos um negócio paralelo aí, que a gente pode fazer um paralelo, como, por exemplo, a telefonia, né, que já trocou 3 vezes de tecnologia e continua evoluindo e vai trocar mais na frente. Nós estamos com 5G nas portas aí, começando a funcionar, e com um investimento constante das teles para que a tecnologia seja sempre atual, ela forneça o melhor serviço para quem utiliza. E eu acho que a televisão tem que seguir esse padrão aí para manter o negócio, apesar da concorrência de outras mídias de entretenimento que estão surgindo aí, elas não suplantem a TV aberta. Eu vou fazer apenas uma observação aqui, Enio. A minha visão, a minha opinião, é que, na verdade, não é a telefonia. Quer dizer, a telefonia STFC, Serviço de Telefonia Fixa Comutada, principalmente depois do 3G, é banda larga móvel. E a banda larga móvel é concorrente dos serviços convencionais. Se o 4G, o 5G, o 6G, o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 6E, e outras tecnologias de última geração, eu penso ao contrário, eles estão jogando para escanteio
os serviços convencionais. Hoje, o pessoal tem mais de 220 milhões de smartphones, mas você conta nos dedos quantos ainda usa telefonia móvel. Serviço de telefonia fixa, então, Deus do céu, são poucas as casas que ainda tem, embora tenha aí uma venda casada para ficar mais barato você aceitar telefonia fixa num pacote com banda larga e TV. Mas foi só uma observação, porque tudo tem o seu tempo certo, como diz uma velha música, né? É normal, né? As coisas... Eu comecei com quitanda quando era guri, da quitanda veio o mercadinho, do mercadinho veio o supermercado, coisa foi crescendo. Hoje eu entro no Carrefour, até comida eles vendem. Mas eu encontro lá HD, encontro computador, então tudo muda, né? A minha visão é que tudo muda no mundo, a gente tem que ser metamorfose ambulante. Eu brinco com o Fred que a gente não pode torcer, né? Eu sempre brinco, eu e ele, a gente tem uma brincadeira saudável. Eu queria, Carlos, que você botasse o próximo slide, por favor, porque a GTD Global, com essas 3 feras aí, presta serviços por todo o Brasil e até no exterior. Se contratarem ele, pagar bem, eles vão. O Fred, e aí com a sua equipe, né? Nesse slide me faz aí, né? Desde que saiu o decreto, nós já passamos por essa parte de Curitiba, o switch off. Agora eu quero trazer quando é que vocês lá em Curitiba começaram a sentir o peso da banda larga, porque você botou ali TV 3.0, Hub, área de produção eu acompanhei, uma vez eu estava dando curso, tinha uma outra senhora dando curso de maquiagem, o curso dela de maquiagem, a aula dela era o triplo da minha, que ela ensinava a usar maquiagem alemã. Eu fiquei com inveja, quase que eu entrei, desisti de ser engenheiro, quase que eu entrei no curso de maquiadora. Então me faz um resumo aí de onde está. Enquanto isso, TV 3.0, Hub, produção, contribuição ao vivo, quando é que vocês começaram a sentir mesmo que as coisas estavam mudando e quando que vocês começaram a sentir o peso do OTT? Muito bom, vamos lá. Esses marcos temporais, né? Essa cronologia aí que nós já tratamos de boa parte dela, nós temos escutado agora a evolução da TV 3.0 com ingresso de Ultra HD, né? 4K, 8K, o HDR, que é aquele recurso, vamos dizer que melhora a relação de contraste, né? Traz um resultado de qualidade de imagem, roubando a fala do Luiz, e sem entrar muito no techniquez, né? A gente vai ter o devido momento, né? Eu acho que o Cristóvão em breve lança um curso novamente aí profundo de 60, 80 horas aí, mas assim, evitando o techniquez, mas tem novidades para a TV 3.0, né? E elas estão batendo na porta, e eu diria assim, já estão disponíveis. E a Coreia do Sul já está desde 2017 em operação. Se eu não me engano, Seul já está completamente coberta, a capital, pela TV nesse padrão já de mais alta qualidade. O Cristóvão falou assim de uma briga saudável aí que nós temos. Não é saudável não, de vez em quando sai sangue nessa briga aí, porque a gente... Mas assim, nós dois defendemos mesmo uma controvérsia, e isso eu acho que é saudável mesmo, faz parte do crescimento, né? Mas a discussão de morreu ou não morreu, aí a gente brinca, um provoca o outro, mas o fato é o seguinte: OTT é meio, certo? Televisão aberta é meio, TV fechada é meio, satélite é meio, mas o meio, eu brinco sempre isso, né? Que eu estou vendo que tem alguns alunos aqui, obrigado aí pela presença, né?
Meio se chama meio porque está no meio entre a produção do conteúdo e o consumo do conteúdo, que são o que interessa. Então, eu não sei se a TV aberta vai viver mais 30 ou 40 anos, ou 10 anos, ou 2 anos. E, sinceramente falando, eu digo, não importa. Por que não importa? Importa o recebimento desse conteúdo com qualidade, com confiabilidade, com as características, com a engenharia de requisitos que atenda e que satisfaça. E isso é possível hoje, aí a minha briga com o Cristóvão é essa. Quem melhor faz isso hoje num menor custo por unidade consumidora? Broadcast. Vamos assistir jogo de Copa do Mundo. Não vamos falar em Palmeiras aqui, porque senão eu vou arrumar a briga, né? Não pode falar em futebol, Cristóvão. Ainda mais hoje. Por causa de mim. Principalmente por causa de mim. Você não pode falar de futebol, não. Então, mas vamos assistir um jogo da Seleção Brasileira de Futebol. Seleção Brasileira. Tem 100 milhões de pessoas, 80? Vamos falar pouco. 60 milhões de pessoas querendo assistir uma final. 60 milhões num 4G, 5G, seja lá qual for o mês, mais Ixi, caiu aqui? Está caindo. Se for Wi-Fi, cai. Se for Wi-Fi, cai. Enio, pode complementar você. Ele está falando uma coisa que é verdade. Ele está falando que, como meio de broadcast, realmente é um para todos, e o professor Fred tem razão. É o meio mais barato. O que eu brinco com ele é sobre conteúdo. Eu brinco que, não é porque o meu filho vai fazer 30 anos, ele nasceu com Wi-Fi, aí quando ele fizer 31 anos, ele vai falar, papai, agora eu tenho 31 anos, agora eu sou velho, agora eu quero assistir Faustão, quero assistir novela, que ele vai mudar a chave e vai ver. Eu faço a brincadeira, mas é de uma pesquisa que eu realizo desde que ele é criança. O professor Fred já liberou o microfone, professor? Desculpa, eu vou fechar aqui e deixar o Enio complementar aí a ideia, mas estamos no caminho, Cristóvão. Claro. Bom, eu acho que o que o Fred falaria lá, o que a gente sempre tem discutido, né? Se de repente 60 milhões quiserem assistir essa final aí, vai ser um pouco complicado para você fazer isso via OTT, via internet. A gente procura colocar sempre essa questão do meio e do final, para que a coisa fique fácil de você identificar aonde eventualmente existe algum problema, onde eventualmente você tem condição de ter uma tecnologia mais avançada ou menos avançada, né? Uma outra coisa que a gente sempre diz também é a questão de que o que importa muito, no final das contas, aí, é o conteúdo, né? Uma coisa que se fala há muito tempo é que o conteúdo é rei. Ele é rei porque é ele que manda, então as pessoas vão atrás do conteúdo, né? Aonde ele tiver, o meio que vai ser utilizado, se ele vai ser OTT, se ele vai ser TV aberta, se ele vai ser rádio, se vai ser celular, eu não diria não faz diferença. Faz diferença, claro, porque os meios eles têm condições diferentes de levar esse conteúdo. Mas, na verdade, as pessoas vão atrás do conteúdo. Se o conteúdo está bom, se está chegando na casa deles com qualidade que eles esperam, e se está chegando com continuidade, é isso que vai importar para o telespectador. E eu acho que todas essas tecnologias que estão surgindo aí, OTT, celular e etc. e tal, são alternativas, são outros meios de se comunicar ou de assistir o seu programa favorito, ou de entrar na internet, enfim, de fazer o que você quer fazer em termos de entretenimento, vamos dizer assim, utilizando um meio apropriado
para isso. É claro que o telefone celular, hoje todo mundo tem celular, claro, todo mundo tem celular, e o celular é muito prático, ele permite uma série de coisas para você, permite até você ver vídeos, você assistir filmes, você tendo internet em casa, você tem essas empresas aí de OTT, como Netflix, e a outra da Amazon, em que você pode ver filmes, quer dizer, você não precisa ir mais na videolocadora, pegar uma fita, trazer para casa, ter prazo para devolver. Hoje, você quer ver um filme, você assiste ele na comodidade do celular, aí acessando ele ou pelo celular ou pela TV. E quando você quer ver o Faustão, aí não precisa ficar velho, não, o Cristóvão, porque se você for levantar aí o perfil de audiência do Faustão, tem muita gente jovem aí. Quem gosta, eu particularmente, não é o tipo de programa e que eu gosto, mas tem muita gente que gosta. Tanto tem bastante gente que gosta, que tem lá patrocinadores que gastam milhões de patrocínio porque eles sabem que eles estão sendo vistos ali, né? Assim como tem patrocinadores que patrocinam canais no YouTube, que patrocinam Netflix, etc. e tal, né? Então, eu só queria reforçar um pouquinho isso que o Fred vem falando, né, para a gente fazer sempre essa distinção entre o meio, o fim, o conteúdo, aquilo que interessa ao telespectador, para que não se misture as coisas e aí fica o pessoal dizendo, não, mas que a TV aberta vai acabar. Não, não é que vai acabar. É que há algum tempo atrás a TV aberta era praticamente o único meio de entretenimento visual que a gente tinha. Se você não assistia a TV, você tinha que ir para o cinema, você tinha que comprar entrada e ir no cinema e assistir um filme. Era o jeito que você tinha, né? Depois surgiu o DVD, surgiram as fitas cassete que você podia trazer para casa e assistir em casa, e agora você assiste, clicando lá no seu celular, você consegue assistir um filme, etc. Tal. Então, são formas diferentes de você consumir conteúdo. Enio, antes de continuar aqui, que tem muita observação, muita pergunta, vou fazer de uma vez só, eu particularizei, eu não posso falar mal de ninguém aqui, porque nós somos neutros. Quando eu citei Faustão, eu particularizei, falei que é caso só do meu filho, falei que é o caso só dele, é só ele que não vai ver Faustão, então eu tirei fora os outros 220 milhões de jovens aí, não sei quando... Eu particularizei para não ofender ninguém, que eu não vou ficar brincando. Então, aqui em casa, eu sei, eu sou o rei, eu sei o que o cara quer. Né? Bom, vamos ler aqui um pouquinho, tá? O que tem aí para a plateia, o Carlos. Vamos ver aqui, rapidinho. O João Braz mandou um abraço a vocês todos, né? E deu sucesso. O Butino, o Aroso, a Isa... o Aruso, que foi presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações, sentou na primeira fila. O Roberto Aroso Cardoso, ele foi lá do Fundão também, mas acho que uns 10 anos antes de você. A Maria Helena, lá do Leblon, ao Osni, ao professor Andrade, Carlos Roberto, Luiz Rita, ao doutor Fábio Suzuki, que amanhã vai nos brindar com a parte 2 da sua maravilhosa explicação sobre inteligência artificial. Não perca amanhã o nosso amigo Fábio Suzuki, o PhD Fábio Suzuki, falando sobre a parte 2 de inteligência artificial. Ao Alexandre Maurici, ao meu amigo e irmão lá de Angola, olha, temos assistência direto de Luanda. Lúcio Abraão, obrigado. Ao meu querido enólogo, amante de vinhos Paulo Cano, ao Enio, ao Jaime Tavares, que foi de Tanguá, ao famoso jornalista Fernando Moura, que cobre tão bem lá para nós a querida Sete, ao engenheiro Chaves, campeão Irajá Marcum, Marcos Lima da Globosat, ao empreendedor inovador Marcos Bene, meu amigo Marcos Bene, falando direto de Jundiaí, lá do portal BSD. Um abraço. Wilson Gomes, que é do curso Telecom da Universidade Estadual do Recife, falando presente, então Recife aqui na fita também. Marcelo Sadoc, figurinha carimbada
lá da Claro em Embratel. Obrigado, Alexandre Mauritinho. André Fonseca, também, que foi da UFMA de Brasília. João Braz de Goiânia. Alberto Arruda Becker. Quem mais aqui? Deixa eu ver se tem pergunta. Há uma pergunta aqui do Marcos Benio, o Fred. Fred, Enio e Luiz, por favor. Do portal BSD, pergunta direto, Marcos Benio, lá de Jundiaí. Todo mundo que é de satélite ou mesmo TV digital terrestre, consulta portalbsd.com.br, que lá tem informações muito boas para profissionais, ok? O Marcos pergunta o seguinte para vocês três: seria o fato da demora do governo na liberação das outorgas das repetidoras ou o alto custo continua travando a implantação? Ou serão os dois fatores e mais alguns? Quem quer começar aí? Fred, Enio ou Luiz? Deixa eu falar um pouquinho, depois eu passo para os colegas aí. Eu diria que não é o alto custo, porque, como você mesmo viu aí, até fez o nosso comercial no iniciozinho do evento, nós hoje já temos possibilidade de implantação de retransmissoras a um custo muito baixo. Antigamente, quando se falava numa retransmissora de televisão, se falava em coisa de 400, 500 mil reais, porque tinha que comprar uma mega torre, tinha que fazer um link de micro-ondas a partir da emissora, tinha que ter terreno, os equipamentos custavam caro. E tudo isso, eu não vou entrar em detalhes agora para não ficar enfadonho, mas tudo isso foi se reduzindo, foram se criando novas soluções e hoje se faz até uma retransmissora compartilhada, como é o caso daquela fotografia inicial que nós vimos aí. Aquele posto retransmissora lá, ele pode carregar até 4 emissoras de televisão ali com o seu sinal sendo retransmitido. Ele tem um custo extremamente baixo, então não é isso que vai impedir ou que vem impedindo as emissoras da sua expansão digital para o interior dos estados. A outra colocação que foi feita com relação à demora de concessão de canais, etc. e tal, realmente tem a sua razão de ser, até porque o Ministério das Comunicações vem se organizando ao longo do tempo, e a gente sabe que no passado realmente existia uma dificuldade muito grande em se dar andamento nos processos para retransmissão. Toda a papelada era complicada e isso atrasou bastante. Mas o Ministério e a Anatel têm trabalhado fortemente e eles têm conseguido resultados muito bons para acelerar esse processo, para dar prioridade aos broadcasters, quer dizer, às emissoras de televisão, de ter a sua retransmissão expandida para dentro dos estados, né, para o interior dos seus estados. Então, acho que tudo isso aí só vem a facilitar para que a gente consiga interiorizar a TV digital e o que vier depois aí da TV digital também. Fred ou Luiz? Vou completar aqui. O Enio disse, não o problema não seria o custo, e de verdade não é. Hoje, você atende uma cidade de 40 a 50 mil habitantes, se você aceitar compartilhamento, o investimento vai ficar na faixa de 70, 80 mil reais. Né? Se você quiser um serviço OPEX, pela nossa ou por outras empresas, você consegue a R$2.500, R$3.000 mensais. Zero de investimento e R$3.000 mensais, com serviço de manutenção, garantia, seguro. Então, assim, esse custo é muito baixo, de verdade. Não é baixo não, eu tenho 200 cidades para fazer. 200 vezes 3.000 dá 600 mil por mês. Tá bom?
Então, vamos fazer uma outra conta. Nessas 200 cidades, você vai trazer o quê? Vamos arredondar número? 2 milhões de pessoas? Não, menos. 1 milhão de pessoas? Então, tá, se você trouxer 1 milhão de pessoas em 200 cidades a 600 mil por mês, nós estamos falando de centavos de reais, essa moedinha fraca, centavos de reais por mês para trazer, para levar o seu sinal ao seu potencial telespectador, dependendo da qualidade do seu conteúdo, dependendo do interesse do seu conteúdo. Por isso que eu digo, não tem concorrência hoje de meio que seja tão barato quanto a TV aberta. No dia em que, e tomara que venha logo, que a gente tenha acesso à banda larga, e eu vi que uma das perguntas que vai rolar tem a ver com isso. No dia que todo brasileiro tiver acesso à banda larga muito barata, opa, essa história muda de figura. Mas todos nós aqui, engenheiros ou não engenheiros, que estamos metidos neste caminho, nós só vamos mudar de meio, mas nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, possibilitando a entrega do conteúdo gerado de boa qualidade ou não. Então, o custo realmente não é. Existe hoje uma facilidade, está aí João Borges, está aí Ronaldo, tem gente aí do regulatório que pode dizer, hoje existe um negócio chamado canal de rede, para as grandes redes, elas detêm a facilidade de trabalhar com canal de rede. O que falta é o seguinte, e desculpem a franqueza, e não é para pisar, mas eu acho que o que nós temos que dizer é, falta um pouco de vontade. Um pouco de vontade e um pouco de cuidado no que a gente fala. Tenente Uhura, meu quadrinho aqui atrás é porque eu gosto de Star Trek, né? A Tenente Uhura dizia, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Então, se o broadcaster diz, o negócio de TV está muito ruim, não está dando dinheiro, esse negócio é ruim, de tanto a gente repetir isso, isso aí vai se tornar uma verdade. Isso talvez justifique a não implantação, a não interiorização do sinal. Se você não fizer, alguém vai fazer o teu lugar. Isso aí é parecido com milícia. Se o Estado não faz, a milícia faz. Então, a TV aberta tem a melhor forma de fazer isso, né? de entregar esse conteúdo. E nós temos que fazer. Nós não estamos fazendo por quê? Porque muitas vezes fica-se na expectativa de repetição dos anos 80, onde boa parte dos investimentos foi feito pelo Estado, coisa que hoje não dá para exigir, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, se as empresas não acordarem e não investirem nisso, e diversas igrejas estão fazendo e estão conseguindo resultados financeiros excelentes, se você não fizer isso, esse meio barato realmente desaparece. Luiz, tem algum comentário ou seguimos em frente, Luiz? Está desabilitado o seu microfone, Luiz. Por gentileza, habilite, por favor. Sim, explicaram muito bem aí, acho que é isso. O custo não importa muito, mas foi bem explicado. Seguimos em frente. Eu só vou colocar mais pimenta aí, como já é minha característica de botar pimenta, porque programa gelado não condiz com o meu perfil, nem para o Fred também, nem para o Enio, todos são bons de briga aí, sabe jogar capoeira curitibana aí. É o seguinte, eu já faço a pergunta lá no nosso grupo da meninada, nas reuniões nossas da terça, tem que perguntar ao dono, porque o dono é que bota dinheiro. O dono é que bota dinheiro. Nós, engenheiros na TV, nós somos assalariados. A gente fica até um dia que o recurso humano nos chama e diz, olha, o senhor trabalhou muito bem, o senhor foi um excelente colaborador, mas o mantenedor pediu para dizer que o senhor vai ter uma boa bolada amanhã na sua conta. Então, é só para sair desse assunto, para dizer que tem que perguntar ao dono. Paulo Cano está assistindo aí, e ele é bem aderente no que a gente fala, porque ele sente onde o sapato aperta, e ninguém aqui falou de que não é meio. RF é meio. Ontem nós tivemos nossa aula lá de RF,
RF é meio, seja de broadcast, seja de Wi-Fi, seja de... É meio da mesma jeito. Então, aquela pergunta se a Globo vai ficar só com o Projac e com o Globoplay, aquela pergunta tem sentido, que sempre fazem aqui, tanto no Tech Friday, como faz a pergunta aqui no nosso webinar. Ninguém quer dizer que tem razão com ninguém. A gente tem que fazer todas as conjecturas e ninguém está errado, mas ninguém está certo também. Vamos botar o próximo slide aí, por favor, Carlos Bittencourt. Eu vou ver aqui. Bom, esse estudo de caso aí da Nova Prata, o Fred, é a cidade com menos de 26 mil habitantes, isso aí foi em 2017, e me parece aí, pelo que vocês três me explicaram, que foi um trabalho muito interessante aí desde o zero. Me conta aí como é que foi isso aí, vocês, por favor. Tá bom, vamos lá. Não é 2017 não, Cristóvão. Essa ideia nasceu aqui na Sete Sul de 2019. Nós recebemos a provocação de vamos fazer um teste lá? Juntamos essa turma toda aí de parceiros, parcialmente patrocinadores, parcialmente fornecedores, não importa, mas recebemos essa provocativa da RBS, nosso amigo Emerson Costa lá, e montamos esse site e tivemos realmente sucesso aí. Ele está completando 1 ano e meio de funcionamento pleno, numa estrutura daquelas que a gente já falou, valores assim extremamente menores do que se esperava. Nessa foto onde aparece o céu azul ali, você vê 2 torres, a torre de TV analógica, levando 4, 5 sinais de TV analógica, e a torre de TV digital ao lado, que nós não aceitamos fazer o teste da TV digital e a implantação da TV digital naquela torre, por questões de segurança, por questões de estudo de caso mesmo. Implantamos uma torre com a metade da altura, 20 metros de altura, uma antena banda larga comunitária, né? Uma antena que trabalha com sinal de 4 emissoras, de 4 frequências, de 4 canais distintos já previamente combinados. Essa torre está limpa, ela é vazia. Se você olhar ali, tem na foto mais à direita embaixo, tem uma antena IAG, desculpe, uma antena log periódica de recepção. Essa antena está recebendo o canal, além de ter a opção da parabólica, no caso de emergência, mas essa antena log periódica doméstica, que custa aí R$50, ela é capaz de receber o sinal da cidade de Caxias do Sul a 70 quilômetros de distância, mantendo o C sobre N, e a gente acompanha, e nós estamos com esse site aí com 99,90 e alguma coisa de tempo de confiabilidade. 99,9 alguma coisa por cento do tempo. Né? Com uma recepção que não usa satélite, até tem a opção, mas não precisa do satélite. O sistema digital permite que se receba um sinal digital do ar, recupere, reponha, e isso traz a redução daqueles enlaces, como o Enio já comentou, e a pena que eu sinto é que pouca gente tem feito uso dessa facilidade tecnológica. Um paralelo aí, ó, a turminha da idade do Cristóvão comprava um LP, fazia uma vaquinha, comprava um LP, e os outros compravam uma fita Scott ou fita BASF e copiavam. E a cópia ficava mais ou menos, e a cópia da cópia ficava horrível, e a cópia da cópia da cópia era inviável, certo? Por quê? Porque a gente está tratando de cópia de sinal analógico, você não tem como separar ruído, relação sinal-ruído diretamente relacionada à qualidade, né? Todo mundo sabe, a qualidade ia embora. Sinal digital permite que você receba um sinal digital mesmo degradado, recupere, e a qualidade da imagem e do som ficam perfeitos, igual a da capital. E se a gente fizer 4, 5 ou 6 enlaces repetindo VHF do ar, ou desculpa, UHF do ar,
você vai ter a qualidade igual à da cabeça de rede no município de 10 mil habitantes, com um enlace de custo zero, vamos dizer assim, tá certo? Então, o que eu queria alertar é, esse e outros estudos de caso, não só da nossa empresa, esse e outros estudos de caso podem mostrar que, pessoal, nós temos que parar de pensar em TV digital como a gente pensava TV analógica. Um projeto de TV digital não pode ser feito com as premissas de projeto de TV analógica. Ela é muito diferente. Nós recebemos várias críticas. Poxa, mas daí se o sinal da origem, lá nesse caso, Caxias do Sul, falhar, essa cidade vai falhar? Vai falhar. Poxa, mas daí não dá. Bom, eu tenho um tio meu aí que é filósofo, né? E ele disse: ficar velho é muito ruim. Não foi essa palavra que ele usou, não, mas aqui a gente, né? Ele falou: ficar velho é muito ruim. A outra opção é pior, não ficar velho. Então, se esse sinal aqui repetido é ruim, porque se falhar a origem, ele também sai, não ter esse site é pior, não é? A gente está com 99,9% do tempo entregando RBS digital nessa cidade, que não tem nenhum outro sinal digital. Tá? Então, essa é a ideia do estudo de caso. Pensar diferente, cobertura diferente, enlace diferente, resultado econômico diferente, mostrando a viabilidade. Isso que eu queria comentar aí nesse slide, Cristóvão. Tá, ok. Vamos para o próximo aí, o Carlos Bittencourt, porque eu vou insistir depois desse slide, que eles dois vão comentar, e o Enio e o Luiz, em Nova Prata. Será que o Enio e o Luiz, ou o Enio e o Luiz poderiam primeiro situar o pessoal, Enio, primeiro situar o contexto para Nova Prata, onde ele fica, e contextualizar quanto à geografia aí. A cidade de Nova Prata, ele fica ali no meio norte do Rio Grande do Sul, né? Ali próximo na região ali de Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Erechim, aquele meio norte ali do Rio Grande do Sul, né? Essa cidade, ela tem um relevo que eu chamaria de normal, vamos dizer assim, um relevo normal de uma cidade. Não é uma cidade completamente plana e também não é aquela cidade em que tem um morro no meio e que você de um lado não enxerga o outro e é muito difícil, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ela tem lá as suas elevações e tal, e bem próximo à cidade tem uma elevação que é onde estão colocados esses retransmissores aí, inclusive esse site novo, da onde você enxerga, vamos dizer, quase que a totalidade da cidade. Desse ponto aí, você não precisa grande altura de torre para você ter um visual de toda a cidade, tá? Também ela está numa posição privilegiada que o sinal, no caso de Caxias do Sul, para a RBS, né, que tem uma geradora em Caxias do Sul, então o sinal de Caxias do Sul, apesar de estar a 70 quilômetros de distância, em linha reta, o sinal chega muito bem aí, chega muito bom sinal, de formas que a sua repetição aí no formato digital não deixa nada a desejar, tá? Então, foi nesse contexto aí que foi montado esse site. Essa parabólica que aparece aí, ela pode ser usada na eventualidade, se a RBS quiser colocar um stand-by, vamos dizer, da sua recepção, ele pode usar essa, ou na eventualidade de uma outra emissora qualquer que não tenha um bom sinal nas redondezas aí que possa ser captado, como é o caso da RBS, que receba de satélite diretamente, ele pode ser usado, né? Essa questão do stand-by aí da RBS no satélite é uma coisa
vamos dizer que talvez no início tenha inspirado, né, a pessoa a colocar, porque a gente sempre pensa na possibilidade do sistema sair do ar, ou de que essa distância de 70 quilômetros de Caxias do Sul fosse muito grande e talvez a gente tivesse fades, o sinal não fosse bom. Mas hoje, depois de 1 ano e tanto de funcionamento, nós temos monitoração remota de todos os parâmetros dessa estação, nós vemos isso no nosso celular. A gente comprovou que realmente não precisa ter esse medo, não. O sinal é muito estável, o sinal de Caxias do Sul chega muito bem aí, e o transmissor também se comporta muito bem, se mantém no ar. Esse shelter onde o transmissor está alojado aí, ele não tem ar-condicionado, ele tem simplesmente uma ventilação forçada. No pico do verão, já chegou ali a temperaturas, o Frederico me corrija aí se eu estiver errado, mas a temperatura externa ali já chegou a 38, 39 graus, e o transmissor continua funcionando muito bem, não desarma por temperatura, não acontece nada, a cidade está muito, muito bem atendida. Tem uma pergunta aqui o Luiz, tem algum comentário adicional? Sim, eu tenho, sim, uma coisa importante, eu acho que nesse site aí foi o tempo de execução de toda essa montagem, né? Foi muito rápido, né? Acho que é uma coisa importante de ser salientada, é justamente isso. Foi muito rápido, acho que em 15 dias todo o site estava pronto, né? É importante aí para agregar uma informação aí. Poxa, que bom, hein? Vocês realmente são fantásticos. Tem uma pergunta aqui aliás, uma pergunta e um comentário. O Marcos Beni, que é diretor-geral lá do portal BSD, lá de Jundiaí, ele fala: gostaria de saber a opinião de vocês sobre os ISPs, ou seja, sobre os provedores de acesso à internet, que estão levando a TV aberta, TV digital aberta, para a casa do assinante. Entendo casa do assinante como pousadas, prédios, levando a TV aberta por fibra ótica. E com isso, nessas localidades, está conquistando o público e mantendo o público, mantendo o telespectador ligado na programação. Eu vou começar ao contrário agora. Vou começar por quem terminou, que é o Luiz. Luiz, qual é a sua opinião sobre que o Marcos Beni, do portal BSD, está pedindo a vocês? O microfone está desabilitado. Habilita o microfone, por favor. Já está habilitado aqui. O especialista mesmo nesse aí é o Fred. Acho que ele já balançou até a cabeça lá, já para falar. Gostaria que o Fred comentasse sobre isso aí, né? Tá bom. É isso aí. Deixa o Fred falar, que ele tem bons argumentos aí. Não, nesse caso aí, primeiro que é opinião, e opinião podemos divergir, né? Mas vamos lá. Eu digo, tem tudo a ver com aquilo que eu falei antes. Se você não faz, alguém vai fazer por você. A necessidade existe. A intenção do consumo desse conteúdo existe. Se o broadcaster original, detentor do conteúdo, não o fizer, quem vai distribuir é um terceiro. Se o ISP está fazendo isso de maneira legal, com direitos e tudo mais, que bom que ele está fazendo isso. Ele está conseguindo chegar na casa do usuário do serviço. O patrocinador também está feliz. Por quê? Porque, afinal de contas, o seu patrocínio da Nestlé, da Chevrolet, está chegando na casa e não importa o caminho. Então, se a coisa está sendo feita de forma legal, né, toda documentada, toda autorizada, que bom que ele está fazendo. E se ele está fazendo isso, é porque o broadcaster não está fazendo de forma bem feita. Vou insistir numa coisa: não tem serviço que dá a confiabilidade. Não tem serviço que dá a confiabilidade da TV aberta. Eu lembro dos meus tempos de RPC, e todos os outros aí que são de emissoras de TV vão dizer. Em Curitiba, teve um ano que nós tivemos que bater a meta de 2 minutos com problemas técnicos no ar. 2 minutos ano.
Vejam quantos noves vai dar isso na confiabilidade. Não tem serviço comutado, serviço mesh, serviço IP, não interessa, não tem serviço que vai te dar uma confiabilidade 99.999 alguma coisa, a não ser a TV aberta. Por quê? Porque os profissionais são melhores? Não. Simplesmente por uma questão de estatística. O que você tem entre a produção do conteúdo, a transmissão e a casa do telespectador? Você só tem o meio. Então, são 3 elementos para falhar. Agora, da minha casa, via ISP, da minha casa até o provedor do conteúdo, quantos roteadores, quantos chaveamentos, quantos postes, quantas fibras, quantas últimas milhas tem nesse processo. Então, a estatística não mente, né? Você vai ter problema sim. Mas, se não está sendo bem feito por um caminho, que seja feito por outro, e que bom que isso existe. Tá bom? Ô Fred, o Brasil tem catalogado 5.570 municípios. E tem municípios na Amazônia, eu que conheço bem aquela vastidão lá, pelo Solimões e pelo Negro, e outros rios, né, Juá, Jutaí, um monte, tem locais que você não tem nada. Então, o Marcos Beni, ele complementa. Olha, no caso de ISPs, porque a grande operadora de banda larga, elas não querem saber, elas não carregam gratuitamente canais de menor expressão ou canais de repetidora. Então, nesse caso aí, é local bem minúsculo, porque tem Brasil e Brasis, né? No caso particular, com os ISPs locais, que são bem pequenos e bem pobres, eles fazem isso e não cobram nada para as pequeníssimas e pequenas emissoras. Então, ele está dizendo, olha, Fred, tem casos e casos, porque Brasil é uma coisa muito complexa. Você concorda com isso? Não, é verdade, mas diz que nem relógio trabalha de graça, né? Ele diz, não cobra nada, mas o próprio colega aqui comentou, né? Eles ganham o que com isso? Fidelidade. Né? De alguma forma, eles estão, sim, ganhando algum retorno por praticar esse serviço para a população, ou para o seu assinante. De alguma forma, eles estão ganhando. De graça, ninguém pode trabalhar, né? Eu entendo isso um pouco melhor, porque eu vivi isso nos locais, às vezes o pessoal não tem nem comida para comer, não é essa a realidade que lá, não. Eu fui local que o cara fazia parabólica, acredite se quiser, aproveitando a antena de RX e fazendo uma mágica lá, para transformar a TX-RX sem nenhum conhecimento técnico e pegando dicas com os outros. Então, a realidade de alguns Brasis, eu entendo bem o que ele quer dizer. Eu já tive local que eu ganhava diária da Embratel e não tinha onde gastar. Tá? Tinha que o Ronaldo tá aí de prova lá em Tefé, que a gente pedia de manhã para fazer comida e não tinha nem onde dormir na época, nada. Então é outro Brasil. Então, ele complementa o Marcos Beni aqui, Fred, que é o seguinte: é verdade que tem cerca de 4. Não, ele botou no meu particular aqui, no meu WhatsApp. É verdade, tem mais de 4.000 municípios, ou por volta de 4.000 municípios do Brasil ainda sem TV digital. Esses municípios ainda estão com TV analógica. Vocês três acreditam que até o final de 2023, todos os 5.570 municípios terão mesmo televisão digital e vai se desligar de vez o pau-M, ou vocês têm dúvida? Silêncio total. Se quiser, eu começo. Vou deixar os outros falar aqui. Pode ficar à vontade. Enio, quer falar, Luiz Ofênio? Não, o silêncio aconteceu porque a gente é muito cavalheiro e a gente fica sempre esperando que o colega fale, né? Passando a vez para o colega. Não tem problema, eu vou botar o Chaves aí na conversa. Chaves, você que está escutando... Não é isso, cara. Vou mandar o link para o Chaves, e o Chaves vai entrar aí, para bagunçar tudo. Não, eu acho que vai ter muitas situações que realmente vai ser difícil, vai ser complicado, mas que algum caminho vai ter que ser achado.
a gente não pode, eu acho que não dá para generalizar, porque os 5.000 e poucos municípios, eles não são desse que você falou lá da Amazônia, etc. e tal, e também não são municípios que estão, como Nova Prata, por exemplo, que está do lado de uma cidade grande, que facilita a recepção e que é muito prático. Vão ter casos e outros casos. A gente sabe, por exemplo, que tem uma verba que foi que sobrou aí do leilão do 4G, que agora está sendo trabalhado lá com o pessoal do EAD, que vai ser empregado em um número grande de municípios, aí um número provavelmente superior a 1.000 municípios, que vai ser empregado essa verba para levar a TV digital para esses municípios. Outros municípios, os próprios broadcasters vão ter que fazer, ou seja, por interesse comercial ou por interesse de manter o seu negócio funcionando, e vai chegar lá na frente, né, depois de passar desse tempo aí, que eu não sei se vai ser 2023 ou não, vão sobrar alguns municípios que vai ser caso a resolver mesmo. Mas aí eu acho que só chegando no momento aí para ver, para que esses municípios sejam resolvidos caso a caso, praticamente. Eu enxergo assim. Eu acho que vai precisar de muito esforço aí, né? Eu acho que, como o Enio comentou mesmo, vai ter casos aí que não vai acontecer, né? É muito trabalho, eu acho que precisa, para nós todos aí, né, acompanhar isso também e cobrar, né? Inclusive, apoio do governo, apoio dos próprios broadcasters, né, para isso acontecer. Mas eu acho que até 23 não vai estar todo mundo digital aí. Eu diria o seguinte, Cristóvão, roubando aí uma fala do nosso amigo Raimundo, da Globo, ele cunhou um termo Brasil profundo, e eu roubei dele e eu cunhei o termo Brasil mais que profundo, né? Eu acho que o Brasil profundo tem muita facilidade de ser atendido pelos broadcasters ou alguma outra participação, talvez até da iniciativa privada, oferecimento, desde que a legislação se adeque, e não é difícil fazer isso. Mas o Brasil mais que profundo, esse não, esse vai ter que ser atendido por satélite, é a tua praia, não tem jeito, é o jeito mais barato de chegar num lugar que está muito, muito, muito isolado, é o satélite, né? E já está acontecendo isso com esses multibeams, aquelas outras aulas que nós estamos tendo com vocês aí, né? O complemento, talvez 4, 5 milhões, 8 milhões de brasileiros vão ter que ser satélite. Mas hoje a gente está deixando de atender, e essa é a minha preocupação, a gente está deixando de atender 20, 22% da população brasileira. 20% da população brasileira é uma Itália, não é? Bom, não sei se uma Itália, mas 40 milhões de pessoas, é muita gente. Se uma Coca-Cola, se uma Chevrolet, se uma Nestlé não consegue bancar a televisão aberta para esses 20, 30, 40 milhões de brasileiros, não vai ser o OTT que vai resolver. Aliás, o termo OTT aí, que a gente fala tanto, eu transformo o seguinte, sabe o que a Dona Maria entende como OTT? Onde tem tiro, onde tem tiro. Aqui no Rio onde tem tiro, onde tem tiroteio. Para Dona Maria, o OTT não me interessa por onde vem, o que eu quero é assistir. Isso que é over the top, né? Não interessa de onde vem. Então, é isso que interessa, é o conteúdo. O conteúdo, sim, a gente está falando para separar. Se quem tiver produto bom vai vender peixe. Não importa, ele vai ligar e vai ver. Se a internet estiver melhor, ele vê pela internet. Isso aí eu concordo. Mas aqui o Marcos quis dizer para você, eu conheço bem o problema do Marcos, lá de Jundiaí, ele sabe que você foi de TV religiosa, né? Então, por exemplo, as TV religiosas, a Rede Gospel, TV CI, TV Aparecida e outras, foram, por exemplo, nas operadoras grandes de TV por assinatura. A TV por assinatura queria cobrar para botar o sinal da TV aberta. Você acredita?
Então, uma outra saída é onde não chega nada, é que nem você tem que fazer. Se não vai chegar nada e alguém pode levar a TV aberta, ele está dizendo, por que não? Você vai impedir só porque não fixou pensamento, né, aquele ortodoxo, né? Então, tem casos e casos, eu concordo com ele. Tem uma pergunta aqui, por que essa implantação da TV digital ela vai tanto a passo de tartaruga assim? É o complemento daquele negócio que ele falou das outorgas. Por que ela vai tanto a passo de tartaruga assim? Bom, essa questão das outorgas era um dos motivos, vamos dizer assim, que o Ministério tem se esforçado bastante para corrigir, e eu acho que eles vão corrigir naturalmente. Tem um outro aspecto aí, e eu já vi que tem uma pergunta ali que mais ou menos nessa linha, e aí cabe uma crítica realmente. No passado, como televisão era praticamente o único meio de entretenimento que levava imagem para o pessoal, quando se interiorizava as emissoras de televisão, quer dizer, quando se ia colocar retransmissor numa cidade, o prefeito, para ficar bem com a população, ele dava uma série de concessões. Tipo assim, ele dava terreno, ele pagava energia, ele fazia o que fosse preciso para levar o sinal da geradora lá para o município dele. Isso hoje mudou bastante porque, primeiro, que o prefeito não tem dinheiro para fazer isso, porque ele não pode gastar o dinheiro que ele tem na televisão se ele precisa comprar uma ambulância ou ele precisa fazer um posto de saúde, porque ele vai ser cobrado da população disso aí. Ele não pode pagar energia porque o Ministério Público vai em cima dele, porque legalmente isso aí não é legal e ele não pode fazer. Então, o que aconteceu? Com essa vida pregressa aí o prefeito fazia tudo, houve um certo acomodamento, né, uma certa acomodação dos empresários de TV, de que quando é para interiorizar a televisão no município em que provavelmente não vai haver retorno comercial direto, ele não vai poder vender diretamente ali, a prefeitura que faça porque ele não vai fazer. Só que como hoje a prefeitura não faz, se o empresário não fizer, fica sem a televisão. E eu acho que é esse problema aí que tem que ser quebrado. Para manter o negócio, para manter a sua tecnologia atualizada, para atender aos anunciantes nacionais, porque normalmente essas emissoras elas estão ligadas a uma cabeça de rede, e essa cabeça de rede vende comerciais nacionais. E quando ela vende comerciais nacionais, ela está dizendo para o anunciante que ela cobre aquele município também. Por isso tudo, eu acho que eles têm que se mexer um pouquinho, sair um pouco da zona de conforto e ir lá e instalar, é claro que de forma econômica, tentando preservar ao máximo a economia da história, mas instalar os seus retransmissores lá no interior do estado, porque a prefeitura não tem mais condição de fazer, não existe mais essa possibilidade. No máximo, existem algumas situações em que a prefeitura tem áreas vagas lá em que ela pode fazer uma cessão temporária de uso, né? Isso quando não vai atrapalhar, vamos dizer assim, um outro órgão público, não vai atrapalhar a expansão da cidade, enfim. Tem uma área remota lá que está em desuso, ele pode fazer essa cessão, ele não dá a terra, ele cede para o uso e ele pode retirar essa cessão no momento que ele quiser. Isso aí tem amparo legal, os prefeitos têm feito, mas o restante todo do retransmissor, as emissoras têm que fazer, não tem jeito. Tá bom. Eu vou aqui para o Chaves não ficar triste. O Chaves falou exatamente isso aí, em cima do que você falou. O Chaves falou, existia uma prática na era analógica em que as prefeituras eram as detentoras da concessão da RTV e investindo em equipamentos. As prefeituras não podem fazer mais esse aporte e você já respondeu. O Enio, teu xará,
o Enio, teu xará aí, o Enio Soares, ele fala o seguinte: o medo da internet prejudicou o mercado TV? O Enio, antes que ele responda, eu sempre digo, tem que perguntar ao dono. A grana depende do dono. Nós somos assalariados. É o grande. Isso é a minha visão. Sempre perguntar ao dono. O medo da internet prejudicar o mercado TV, pois a TV digital já possuía o Ginga, que já permitia interatividade e acesso à internet em 2007. Mais ou menos. E pouco foi aceito e aproveitado pelas emissoras de TV. Quem se dispõe aí dos três a encarar? Quiser, vocês... Olha, nós temos só 10 minutos. Você vê como o programa passa rápido, né? 1h30 passa voando. Eu não gosto de passar do programa, que depois os meus amigos aqui que dão essa força para nós, eles reclamam quando a gente passa do tempo. Quem for rápido é rasteiro aí no gatilho. Agora deixa é coisa falar assim. Deixa eu falar rapidinho aqui, e eu deixo depois o Luiz terminar aí. Mas eu diria o seguinte... E o Paulo Cano também falou lá no começo, aí, deixou uma pergunta que a gente passou batida ali. Cadê? Deixa eu ver. E os outros serviços da TV digital, interatividade, tem tudo a ver, né? O negócio é o seguinte, na minha opinião, a interatividade não pegou, não é porque a ferramenta Ginga nível 1 lá, a primeira, era muito fraca, e agora vai decolar. É porque não havia interesse, é porque o conteúdo audiovisual ocupa tanto e carrega tanto valor ao comercial que ficou a dúvida. Se eu levar o meu telespectador a ficar brincando de interatividade, será que a Coca-Cola não vai reclamar depois que eu estou perdendo? Então, assim, não é... Esse problema aí do Ginga e da interatividade não é um problema tecnológico. É um problema de business, é negócio, é entender como fazer. Agora a gente está falando, agora vai para frente o Ginga. Olha, em 2011 eu estava lá no IBC, eu acho que foi em 2011, no IBC, e sabe o que tinha lá? Segunda tela. Tudo era segunda tela, second screen e tal. Verdade, pegou? Verdade. Pegou? Não pegou. Então, nem 3D assim, também, 3D também. 3D, 2012, 2013 era só 3D, não pegou. Então, assim, de novo, efeito Tostines, não pegou porque a gente não fez ou a gente não fez porque não ia pegar? Não sei. O fato é o seguinte, desculpem, senhores, aí se eu estou sendo curto e grosso, mas eu acho que esse problema de Ginga, de interatividade e tal, não passa pela tecnologia, e sim pela avaliação de modelo de negócio. Né? Interesse comercial seria, né? Fala lá, Luiz, é isso mesmo. Não, acho que é o interesse comercial de tudo isso, né? As empresas, eu acho que falta. Eu não vou ganhar dinheiro aí. Então, será que eu continuo? O que você acha disso? Lá em 2003, 2004... veio um japonês lá da NHK para nossa congresso da SET, e ele falava um negócio, aquele inglês de japonês, né? Que é duro de entender. E ele só falava love story, love story, love story. Quem estava lá vai lembrar desse negócio. Eu lembro. Lembra do Love Story? Lembro bem. Pô, esse troço do Japão lá eu acompanhei bem. O Love Story mas espera aí eu vou estimular o cara a usar o torpedo, na época era torpedo, né? Eu vou estimular o cara, broadcaster, vou estimular o cara a usar a telefonia, o Enio usou o termo telefonia porque é velho, eu também sou, eu chamo de telefonia. E o Cristóvão puxou a orelha, banda larga, beleza. Não, são dois serviços diferentes. O banda larga é classificado na TEL, como não é serviço de telecomunicações, a internet não é serviço de telecomunicações. Telefonia tem outra classificação. É que a gente chama lá a rede de telefonia, mas não é. Você está certo. Você está certo. Entendi. O cara dizia assim, como é que o Japão resolveu que todo mundo ficava assistindo o Anseg lá no Japão, dentro do ônibus e tal, e do trem, porque eles fizeram o Love Story. Olha, você não pisa no meu calo, que eu não piso no teu, você, broadcaster, ganha aqui, eu, operador de rede, ganho ali, e fizeram o tal do Love Story. Acho que está faltando um pouquinho de amor aí na nossa questão.
eu sempre lembro que nós temos só 6 minutos, né? Vou fazer aqui a do Paulo Cano. Na mesma linha sua, Fred, o Paulo Cano aí falou, a TV digital prometia, olha, pessoal, para quem não sabe quem é Paulo Cano, ele é diretor de tecnologia da Rede Gazeta do Espírito Santo, uma das pessoas mais competentes que nós tivemos lá na SET e no nosso métier, grande amigo meu, um abraço, Paulo Cano, pela força que ele está dando. Ele diz, a TV digital prometia, além da qualidade superior, né, HD, áudio maravilhoso, prometia a interatividade e o OneSeg. Por que as duas últimas ficaram pelo caminho? Você já respondeu, né? Mas eu complemento, Paulo Cano, com a tecnologia que nós inauguramos em 2 de dezembro de 2007, o ISDB lá no Japão, ele foi inaugurado antes, então ele foi concebido, pelo que eu me lembro, mais ou menos em 2003, 2004, quando ele foi concebido. Então já é uma tecnologia que vai completar 20 anos. E outra coisa, está falando em banda, aqui em casa com quase 300 megabits, o Eric reclama. Mesmo com 64 QAM, se você usasse os 13 segmentos que nós temos, o Eric ia reclamar, pai, voltamos a ser miserável, Então, como é que você quer criar? Aí tem que falar em modulação, tem que falar um monte de coisa. Não dá, bicho, não dá. É muito pouco. Ontem, na aula de espectro, nós discutimos por que a gente está indo para a faixa de ondas milimétricas. É velocidade de banda para converter em bits por segundo. Não tem. É outra era. Tá? Então, essa parte aí da interatividade, o OneSeg, eu vou deixar aí para eles três fecharem e já irem fazendo as suas despedidas e como é que faz contato com a GTD Global, né? Vou passar aí para cada um para fechar aí com o Fred aí, que é o, vamos dizer assim, os engenheiros sempre dizem, não, eu não manjo nada de comercial, mas tem que vender, meu amigo. Eu também não. Vamos lá? Atender o querido enólogo, admirador de vinhos, querido Paulo Cano aí. Paulo Cano, acho que a primeira, a interatividade, eu acho que eu já respondi, né? Isso. E a segunda, sobre a recepção móvel, eu acho que faltou um pouquinho de empenho, né? Nosso colega aqui do portal BSD colocou o OneSeg no Brasil é algo obsoleto, imagem péssima. Tal razão, mas em 2006, 2007, 2008, não era. Era suficiente para a época e era o que tínhamos. E não pegou por falta de interesse, ou por medo, ou por foco. O fato é que não pegou. E agora não vai mais pegar porque agora é péssimo, obsoleto, e existem outros meios de se assistir coisas curtas e em mobilidade que não a TV. Eu não vou assistir um filme na TV móvel, talvez um jornal, alguma notícia assim, e isso eu faço pelas outras oportunidades que a gente tem, né? Então, assim, a tecnologia promóvel, infelizmente para nós, passou. Para a TV, passou. Tá bom, vamos aqui, enquanto encerro o programa aí, o Carlos Bittencourt, por favor, coloca, eu vou homenagear aí o Marcos Beni, que todo mundo usava o LinkSat, ele botou, minha opinião, as emissoras abertas têm que instalar as repetidoras, tem que liberar o sinal de graça para os provedores de internet e demais operadoras pequenas, e assim ter distribuição e audiência. Senão, perderão a audiência. Tá? Eu fiquei de fazer essa observação aqui para o Marcos, que é um guerreiro lutador, né? É a visão dele, né? Eu acho que em algumas localidades, casos aí bem diferenciados, ele tem razão, tá? Tem que estudar caso a caso, não dá para generalizar. Mas vamos aí para nossas despedidas, eu passo aí para os três fazerem as suas despedidas, para a audiência que hoje foi maravilhosa, e como é que entra em contato com a GTD Global aí, pessoal? Vamos lá? Eu quero agradecer aí
essa promoção da nossa empresa, que foi bem legal, e acho que é importante para todos estarmos sempre ouvindo e escutando todo esse pessoal aí de alta qualidade, né? Entre em contato conosco aí pela GTD, gtdglobal.com.br, e estamos aí para ajudá-los nesse caminho de broadcasting. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação e vai voltar aqui com a gente. Pelo menos hoje eu vi que você fala. Muito obrigado. Vamos para o próximo? Ah, tá aí na telinha, tá aí. Tá aí, olha lá, o telefone lá de Curitiba, telefone fixo, o website, tudo aí bonitinho. Muito bom, muito bom. Não Vamos lá, fugimos Fred. da aula de marketing, não, Cristóvão. Ah, Mas lá, já vou... o nosso amigo Anderson Gomes, ele está te esperando para te dar um banho de loja. É verdade. Estou devendo para ele e é uma boa ajuda, sim, com certeza. Pessoal, muito obrigado aí pela pergunta. Eu fiquei com vontade de responder um monte que foi aparecendo aqui, mas o Cristóvão não deixa e está certo ele. Não, você Obrigado pode aos responder senhores. depois. Pode responder Verdade. depois. É para não passar o tempo, porque muita gente tem que dormir. Não, agora você me fez igual que você faz com o Chaves. Eu acho que eu vou conversar com o Chaves aí para a gente bater em você, mas tudo bem. Pelo amor de Deus. Eu agradeço aí ao Fred aí, muito bom, Fred, foi muito bom mesmo, mas realmente 90 minutos é pouco, e vocês viram que passou voando, né? E se eu for ficar parando para toda pergunta, o programa não anda, entendeu? Não vai andar. Ah, muito obrigado. Quem é o próximo aí? Sou eu. Então, já que a gente falou de Faustão, muito obrigado pela audiência, pela sua preferência. Foi muito bom o papo. Muito obrigado aí pelas perguntas e estamos à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer serviço, qualquer coisa que possamos ajudar. Tá bom, eu quero agradecer aqui em nome da Unisat, eu vou chamar aí, eu quero agradecer a vocês três, agradecer a audiência, você que ficou até esse momento conosco. Não esqueçam que amanhã tem o Tech Friday com o PhD Fábio de Suzuki, que é o nosso grande amigo, Dr. Fábio Suzuki, que vai explicar de modo simples, de modo direto, na prática, a parte 2 de inteligência artificial no Tech Friday. Muito obrigado, Fred, obrigado, Enio, obrigado, Luiz Pereira. Eu só vou chamar aqui o engenheiro Carlos Bittencourt para fazer os seus agradecimentos, que sem ele nada acontece, e realmente é um homem tranquilo aí do background, só comendo pizza e tomando Coca-Cola para ninguém ver. Vamos lá, cara? Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos, ao professor Fred, ao Enio, Luiz, Cristóvão aí, ao público que hoje aí bateram recorde aí de audiência, e agradecer pela oportunidade aí de trabalhar em conjunto com vocês. Tá, muito obrigado a todos, desejo uma boa noite, uma noite bem repousante para vocês e seus familiares. Estaremos aqui, não na quinta que vem, na próxima, esse programa aqui é quinzenal, mas você receberá o convite. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus, um ótimo final de semana aí, contando já com a sexta-feira. Obrigado.